Então, vamos apresentar neste momento a nossa palestrante da manhã, a professora Nádia Lopes, já apareceu aqui. O tema de abertura da jornada de estágio é aprendizado musical e música como linguagem a partir da Music Learning Theory de Edwin Gordon. Bom, a professora Nádia, ela é cantora, educadora musical, compositora, palestrante e fundadora do Panderolê, musicalização infantil personalizada, escola de musicalização em família situada em Brasília e que adota a Music Learning Theory de Edwin Gordon como base curricular. Ela é licenciada em Educação Musical pela Universidade de Brasília, UNB, e técnica em canto erudito pela Escola de Música de Brasília, e também é professora certificada em Music Learning Theory para a primeira infância nos níveis de primeiro e segundo, níveis 1 e 2, pelo Instituto Gordon de Education Musical, na verdade, Educação Musical na Espanha. E também pela Early Childhood Level 1, pelo Gordon Institute for Musical Learning, nos Estados Unidos. A professora Nádia ministra o único curso de Musical Learning Theory no Brasil, né? É chamado o Biribiri-Ban. Eu acho que é isso, né, professora? Que é uma abordagem musical para a primeira infância com base naquilo que a gente, naquela sigla lá, MLT, de Edwin Gordon, que acontece anualmente em Brasília e está na sua 10ª edição e recebe educadores musicais de todo o Brasil. Então, vejam como a gente tem aqui o privilégio de receber a professora Nádia nessa palestra para esse grande evento que a gente está tendo, a oportunidade. Eu quero dizer para a professora, seja muito bem-vinda nessa nossa jornada de estágio e que possamos aprender com tudo aquilo que você tem para falar, para compartilhar conosco. Muito bem-vinda, professora. Só uma coisa antes da professora começar a palestra, por favor, mantenham os seus microfones desligados. Eu acho que estou vendo alguém por aqui ainda com o microfone aberto aí, tá? Então, vamos manter os nossos microfones desligados para que nós possamos tentar fazer uma sessão muito boa aqui de participação, né? Então, permaneçam com os seus microfones e câmeras desligados durante a fala da nossa convidada e, ao final, nós abriremos para algumas perguntas que serão coordenadas pela professora Valdecília Lamego. Muito obrigado pela participação de todos e estamos com a professora Nádia agora. Professora, por favor. Bom dia a todos. Vocês me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Ah, que bom. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu conheci a teoria de aprendizagem musical, que é a Music Learning Theory, de Edwin Gordon, no meu curso aqui na Universidade de Brasília. E foi uma oportunidade incrível, porque desde o meu primeiro semestre eu já comecei a trabalhar com essa teoria e acabei me definindo aí por fazer a minha especialização nesse sentido. Eu acredito que o estágio é importantíssimo para a gente ter experiências como profissionais de educação e conhecer os diversos contextos de atuação que um professor de educação musical pode ter acesso no nosso grande Brasil. Então, eu acredito que é uma experiência valorosa, o estágio é um prazer para mim estar aqui, a convite da professora Valdecília Lamego, que já tive o prazer de recebê-la em algumas oficinas, e um curso que eu dei online ano passado, meu primeiro curso online, por conta da nossa situação, né? E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês e compartilhar alguns dos meus conhecimentos nos últimos 15 anos aí, trabalhando com a MLT. Por que eu uso esse termo em inglês? É que, se a gente colocar a teoria de aprendizagem musical, eu vou acabar recebendo muito pouca informação nas minhas pesquisas sobre isso. Então, eu acabo
escolhendo, optando usar o nome na língua original, porque vocês vão encontrar muito mais material quando vocês forem pesquisar, se for do desejo de vocês se aprofundar um pouco nesse assunto, tá bom? Então, se você procurar teoria de aprendizagem musical, vocês vão ter como referência o meu professor aqui na UNB, que foi o professor Ricardo Dourado Freire, e a professora Helena Rodrigues, de Portugal, que são as principais referências em língua portuguesa. Mas se você buscar em língua inglesa, também vão aparecer muitas outras coisas de pesquisadores americanos e do próprio Gordon, tá bom? Então, fica aí a minha dica para as pesquisas de vocês sobre esse assunto. Deixa eu compartilhar aqui um arquivo com vocês. Vocês veem a minha tela, sim? Sim. Sim, professora. Então, temos aí o nosso tema de hoje, que é o aprendizado musical e música como linguagem, a partir da MLT de Edwin Gordon, beleza? Aqui um pouquinho da minha história. Eu estudei na Universidade de Brasília e basicamente isso aí que foi compartilhado com vocês. E o que é mais importante, talvez, o Panderolê, que é uma escola, a minha escola aqui em Brasília, cujo currículo é completamente Music Learning Theory. Então, eu recebo as crianças a partir de 6 meses de idade e vou até os 9 anos de idade, nesse contexto que é um contexto de educação musical fora da escola, onde eu trabalho somente o currículo da MLT e tenho desenvolvido o meu próprio currículo adaptado para nossas crianças brasileiras, então com as minhas canções, com as minhas atividades a respeito desse aprendizado musical, que é muito específico. Vocês vão ver eu falando aí para vocês nos próximos slides o quão específico é a MLT, porque ela é um braço alternativo, vamos dizer, diferente das outras pedagogias de educação musical ativa. Então, o Dr. Edwin Gordon, ele buscou aprender como as pessoas, como as pessoas aprendem música, para depois definir as práticas pedagógicas que seriam mais assertivas, beleza? E o Panderolê já tem 5 anos de idade, tá aí na sua primeira infância, mas nos últimos 15 anos eu já passei pela etapa de audiação preparatória, que eu vou explicar para vocês mais para frente o que é com as minhas crianças dentro desse processo, ou seja, eu tenho as minhas crianças por cerca de 7 anos comigo, e eu passo por todas as fases que o Gordon estabelece como fases de desenvolvimento musical dentro da MLT. Então, é algo de muito precioso que a gente tem feito aqui em Brasília. E ele tirou essa importância da palavra aprender das experiências dele tocando como baixista. Então, Gordon era baixista e chegou a fazer a sua graduação em baixo, acústico e elétrico, e o seu mestrado, o primeiro mestrado que ele fez também foi nessa linha. E assim que ele terminou, ele teve que servir a banda militar e começou a tocar, e o regente dele na época dessa banda militar, ele só tocava de ouvido, ele não lia. Então ele teve essa experiência com um músico que ele, né, diz que era um músico fenomenal, mas que ele não lia música e nem escrevia música. E aconteceu algo parecido com o Gene Krupa. Gene Krupa, para quem não conhece, é um dos bateristas mais proeminentes do início da bateria lá nos Estados Unidos. E ele era jazzista e tinha as suas gigs, e o Gordon chegou a fazer turnê com ele. Então,
tendo essas duas pessoas, esses dois músicos, que eram músicos essencialmente práticos na vida dele, ele começou a ficar com a pulga atrás da orelha a respeito de como foi a educação musical dele, tanto na escola pública nos Estados Unidos, quanto no âmbito acadêmico. E aí foi se desenvolvendo a teoria de aprendizagem musical, porque depois desse momento, ele foi fazer o doutorado dele em psicologia da música. E aí ele definiu a sua linha de pesquisa junto ao Carl Seashore, na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. E, inclusive, se vocês forem pesquisar coisas escritas sobre MLT no Brasil, vocês vão encontrar fontes falando que ele é um discípulo do Seashore, e isso é correto. Porém, eu tenho visto muita coisa escrita dando a ênfase no trabalho do Seashore, sendo que o Gordon, ele é uma quebra desse trabalho. Então, as críticas que funcionam para o Seashore não funcionam para o Gordon. Então, ele até escreveu um livro que está aqui na nossa bibliografia, eu vou colocar aqui tá aqui no final, eu mostro para vocês, que é uma introdução à pesquisa da MLT, e onde ele vai explicar o que exatamente que ele não concorda da pesquisa do Seashore, e esse foi, afinal, só o ponto de partida dele, porque depois ele foi para outra linha dentro da psicologia da música, que acabou entrando dentro da educação musical, beleza? Então, ele é considerado um teórico, um pesquisador, e não é de forma nenhuma um filósofo da educação musical, como foram Orff, e Suzuki e Kodaly, beleza? Então, dentro dessa pesquisa, a principal premissa é que nós compreendemos música, o cérebro compreende a música como uma linguagem. Então, do que se trata isso? Os paralelos que a gente pode fazer são os seguintes. Quando uma criança está aprendendo a falar, e ela acabou de nascer, a partir do momento que ela nasce, ela já está ouvindo as pessoas falarem a língua mãe ao redor dela. Ela já está ouvindo as pessoas falando português e conversando entre elas e conversando com a criança, mesmo que ela não compreenda e não fale. E esse momento de aprendizado pré-falado é muitíssimo importante para a amplitude do nosso raciocínio dentro da nossa língua materna. Então, o Gordon, ele não é o único com esse achado, ele é um conector de conhecimentos de outras áreas com a música também, e principalmente dentro da psicologia do desenvolvimento infantil. Mas eu vou voltar aqui para o nosso paralelo da música como linguagem para ilustrar melhor para vocês. Eu tenho as crianças ouvindo essa linguagem falada o tempo todo, ao longo dos primeiros, na época que ele escreveu o livro dele, né, hoje em dia a alfabetização em algumas escolas começa até mais cedo, mas essas crianças, elas estão ouvindo isso durante mais ou menos 5 anos, elas começam a falar durante mais ou menos 5 anos antes de começar a escrever, mas elas começam a falar mais ou menos ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio no máximo, dependendo da criança. Claro, se tiver um desenvolvimento neurotípico, não tiver nenhum atraso de fala diagnosticado, é por aí que as crianças começam a falar. E elas falam durante os próximos 2, 3 anos, até elas começarem a ser alfabetizadas. Então, o ponto desse paralelo é falar o tamanho da imersão que uma criança recebe na sua língua mãe para começar o processo de letramento. E na música não deveria ser diferente. Então, ele começou a perceber que você começar a ensinar a criança a ler e escrever logo de cara dentro da educação musical pode ser um erro e pode ter problemas aí de letramento mesmo, de dificuldades de leitura rítmica, de dificuldade de leitura tonal, dificuldade de compreender a harmonia funcional, enfim, isso gera uma série de problemas porque a música foi pouco vivenciada.
beleza? Essa é uma justificativa para um achado que, na verdade, outras abordagens também não iniciam com essa exigência, né? E aí eu queria deixar a dica para vocês que no livro Learning Sequences in Music, que é o principal livro da MLT, a gente tem uma introdução de toda a educação musical a partir do olhar do Gordon e tudo que ele buscou das outras pedagogias ativas para trazer para a MLT. Então, ele fala muito uma frase que eu acho muito interessante isso, de não reinventar a roda, porque muita coisa boa foi feita antes dele, então ele visou conectar todos esses conhecimentos e trazer para Music Learning Theory. E aí eu tenho uma distinção muito clara dentro do trabalho do Gordon, do que é a música como linguagem enquanto adultos e o que é a música como linguagem na primeira infância. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre isso é que ele começou o estudo dele com adultos. Ele começou o estudo dele com adultos da universidade, que ele dava aula, e começou a pesquisar como que a gente poderia compreender a música de maneira facilitada, de maneira mais eficiente do que o que estava sendo feito à época, dentro do âmbito da universidade. E aí ele foi expandindo isso para o ensino médio, expandindo isso para o ensino fundamental, até que nos seus, mais ou menos, 95 é a primeira edição do livro de primeira infância, que ali nos anos 90 a gente teve uma efervescência muito grande nos Estados Unidos de conceitos acerca do desenvolvimento do cérebro e de como o cérebro aprende, e de conceitos acerca do desenvolvimento infantil e de como as crianças apreendem informações e processam informações. Então, o Gordon se beneficiou muito desse boom de artigos e publicações que aconteceu nesse momento, e começou a pesquisar, ali na década de 90, como seria o aprendizado musical na primeira infância. E é muito interessante porque ele veio para esse lugar com todo um arcabouço de conhecimento que ele já tinha dos outros âmbitos de ensino e aprendizagem. Então, acabou sendo a perspectiva, o olhar sobre o qual ele é mais conhecido, que é a primeira infância. Então, a primeira infância é conhecidíssima, a Gordon é uma referência de ensino musical na primeira infância em todo o mundo, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Existem institutos, além dos que eu sou formada, na Inglaterra e na Itália. E em Portugal não tem um instituto, embora tenha um centro de formação muito importante, a partir do trabalho da professora Helena Rodrigues, que também teve a oportunidade de trabalhar com o próprio Gordon, assim como o meu professor aqui na Universidade de Brasília, o doutor Ricardo, e assim como o fundador do Instituto da Itália. E aí, eu tenho todos esses trabalhos acontecendo pelo mundo, e a música como linguagem na primeira infância, sendo difundida a partir do trabalho do Gordon, mas muito pouca gente sabe que existe desdobramento para as outras áreas de atuação, inclusive existe formação dentro do Instituto dos Estados Unidos, e aí ele é o único, talvez por isso também que os outros institutos formam só a primeira infância, e o Gimel é o único que forma nas outras áreas de aprendizagem, então, eles chamam de General Music, a certificação para ensino fundamental, e médio, e tem também certificação para ensino de música em banda, a partir da Music Learning Theory, e big bands, e aprendizado de canto coral, e grupos vocais, beleza? Então, tem toda essa gama aí de pesquisas acontecendo. E da onde ele partiu para poder trabalhar a música como linguagem e a música como linguagem na primeira infância? Do conceito de aptidão musical. Ele começou a desenvolver esse conceito com o trabalho com o Carl Seashore e acabou se tornando algo muito mais elevado do que ele inicialmente buscou compreender. Mas qual que é o achado dele? Eu acho que isso define o Gordon como pesquisador da psicologia da música agora. E isso tem, claro, uma influência sobre o trabalho dele dentro da educação musical.
a aptidão musical, ela pode estar em desenvolvimento e eventualmente, ela estabiliza. Então, quando que ela está em desenvolvimento? Essa aptidão musical em desenvolvimento só apareceu quando ele foi pesquisar a primeira infância. Então, trabalhando com os outros âmbitos de aprendizagem, ele desenvolveu alguns testes que, ao contrário do que se pensa, não são criados para dizer se as pessoas são musicais ou não. Eles são criados para dizer como você poderia melhorar a sua instrução para aquelas pessoas, tendo ali um raio-x, um diagnóstico de como elas estão musicalmente. E isso vem a partir de exercícios de percepção, nos quais você vai fazer comparações entre sons e perceber informações ou não. Então, ele argumenta isso, que nos Estados Unidos as pessoas mudam muito de lugar. Então, às vezes, elas fazem aula numa escola e aí no ano seguinte está em outro estado, e no ano seguinte está em outro estado, e os professores estão o tempo todo recebendo crianças novas, é uma coisa que a gente não tem tanto aqui no Brasil, e aí eles têm essa criança nova que não sabe dessa instrução e como que ele vai conhecer ela, ele vai demorar muito tempo para conhecer, e às vezes ela vai se mudar de novo. Então, um dos argumentos que ele utiliza para a aplicação desses testes é justamente você entender onde aquela criança está para você entregar para ela a melhor instrução possível, porque dentro da psicologia da música existem também os achados de que, se eu tenho uma criança com alta aptidão, que está recebendo uma instrução aquém do que ela deveria, é muito comum que essa criança se entedie e não queira mais participar da aula, e acabe até se ausentando da prática musical, porque isso também tem uma característica lá nos Estados Unidos, que você escolhe as matérias que você vai ficar, elas não são obrigatórias. A partir ali do fundamental, a criança consegue decidir o que ela gostaria mais de fazer, e aí os programas não incluem todas as crianças. Então, é completamente diferente do que a gente tem aqui no Brasil, que todas as crianças dentro de uma mesma escola têm acesso à educação musical e evita que isso aconteça, mas lá isso não acontece. Então, ele notou que era muito comum que as crianças com alta aptidão tivessem uma taxa alta de evasão dos projetos musicais escolares. E acontece o mesmo quando você traz uma coisa muito complexa para uma criança que está ali no beabá do seu desenvolvimento musical, e ela não vai entender nada e vai acabar se excluindo das experiências musicais, porque aquilo ali tá muito difícil para ela. Então, ele acredita em você dentro de uma mesma instrução, dentro de uma mesma sala de aula, abarcar pessoas com aptidões musicais diferentes. E aí tem também um achado da pesquisa, que é a nossa aptidão musical, quando ela está em desenvolvimento, ou seja, até 7/9 anos, então, as crianças se desenvolvem do ponto de vista rítmico e tonal. Ele chama tonal porque ele chama tonal não só tonalidade maior e menor, mas todos os modos litúrgicos entram nesse tonal, tá bom? Porque eu poderia chamar de melódico também, mas isso lá na frente, como ele secciona o melódico do rítmico, lá na frente daria um problema de nomenclatura, então por isso que ele chama isso de tonal, beleza? Então, o achado dele é que as crianças na primeira infância, elas aprendem essencialmente conceitos rítmicos e tonais em separado, e por isso a gente tem músicas que têm esses focos para poder apresentar para as crianças na sala de aula. E essa aptidão musical em desenvolvimento, ela é, em sua maioria, decorrente do contexto onde aquela criança está inserida. Ou seja, uma criança que não teve acesso a nenhuma experiência musical ao vivo, e não teve pessoas cantando com ela, dançando com ela, brincando com ela musicalmente, ela teve um acesso à música limitado, que talvez faça com que a sua aptidão musical genética inicial, com a qual ela nasce com a qual ela vem ao mundo, que é imensurável, não alcance a sua plena plenitude, não alcance o seu pleno potencial, a sua plenitude, beleza? Então, essa pesquisa, ela é muito focada para as capacidades individuais de cada criança, com o cuidado de dizer que todas as crianças são musicais. Então, a perspectiva não é falar, existe uma criança musical e outra não.
Na verdade, essa foi a perspectiva que eu encontrei no meu conservatório. Eu fiz conservatório desde os 8 anos de idade. E eu não era uma criança considerada musical, e eu conseguia perceber isso muito fácil pela atitude dos meus professores em relação a mim. E essa valorização do talento em sala de aula, essa criança é talentosa, eu consigo ver que ela está aprendendo. E o que eu faço com as crianças que eu não consigo ver que ela está aprendendo? Então, o Gordon traz uma perspectiva que é, olha só, pode ser que ela esteja aprendendo e você não esteja vendo. Então, os testes de aptidão, eles vão mostrar o que você não vê. E ele traz também um achado muito importante que muitas das crianças com alta aptidão musical não participam na aula, também porque elas estão entediadas, mas pode ser também por questão de personalidade. Então, quem nunca viu um instrumentista que é mais introvertido, que prefere tocar o seu instrumento e ficar na sua, que não se socializa muito com seus colegas de banda. Então, isso é muito comum de acontecer. E aí ele não vai gostar de cantar em público, ele não vai gostar de dançar e brincar com as outras crianças musicalmente falando. E aí pode ser que esse professor, desse aluno, quando ele está ali na primeira infância, nos primeiros anos do fundamental, considere que essa criança não é tão musical, então eu não preciso dar tanta atenção para essa criança. Mas aí, na verdade, você tem um potencial musical sendo desperdiçado. Então, o que ele acredita é melhorar a instrução, conseguir abarcar todas as possibilidades de aptidão que os seus alunos têm, e eles têm mais de uma dentro deles, então, mesmo que eles sejam uma aptidão um pouco baixa do ponto de vista rítmico, o tonal com certeza vai ser maior, porque esses dois não se desenvolvem juntos, então esse é outro achado da pesquisa dele. E que dentro desse desenvolvimento, eu consigo, a partir da minha instrução, é muito importante vocês saberem disso também, melhorar quando uma criança tem uma dificuldade rítmica. Então, eu consigo puxar isso para fazer as duas aptidões ali essenciais da primeira infância, que são a tonal e a rítmica, andarem mais juntas. E isso faz parte do meu trabalho dentro do Panderolê. Então, eu consigo ver na prática isso, que muitas das crianças se desenvolvem melhor ou tonal ou ritmicamente, porque nas canções isso está acontecendo junto. Então, a criança que tem maior aptidão tonal, ela vai ouvir mais a parte melódica, e uma criança que tem alta aptidão rítmica vai ignorar as alturas e vai começar a absorver a parte rítmica. Então, por isso eu tenho palavras musicais que são essencialmente tonais e outras que são rítmicas, dentro da MLT, para poder abarcar isso. E também rola um dado interessante que a gente pode perceber empiricamente, que as músicas, eu não tenho como ter músicas só melódicas, porque eu não tenho como ter melodia sem ritmo, mas eu tenho como ter ritmo sem melodia. E isso acaba levando as crianças a desenvolverem melhor a parte rítmica. E eu tenho notado que aqui no Brasil, especialmente, a parte rítmica é bem mais forte, dentro aqui da minha tiragem de crianças, beleza? E o que seria aptidão musical estabilizada? Então, mais ou menos ali com 7/9 anos de idade, quando a criança, ela estabiliza a sua parte cognitiva, então tem áreas do cérebro que maturam, o crescimento do seu cérebro, ele chega a ter uma desacelerada óbvia, porque essa criança saiu da sua fase de crescimento ali, mas também a parte motora está se estabilizando, então existem coisas emocionais que também estão estabilizando ali na parte do cérebro superior. Então, é um momento importante que as crianças meio que fixam as suas características, e ele argumenta que você nunca mais vai ter o potencial de aprendizado a partir dali dos 7, 9 anos, do que você tinha nos primeiros anos de vida, porque nos primeiros anos de vida você está lidando com aquela aptidão musical que a gente nasce com ela, e aí depois que isso estabiliza, a amplitude não é mais em relação àquilo, a amplitude é em relação ao que você aprendeu previamente, e a instrução que você vai receber depois disso. Então, não quer dizer que as crianças não aprendem música depois dos 7/9 anos, esse é um equívoco, quando a gente fala de MLT, algumas pessoas entendem isso, não é essa a questão. Aptidão musical é uma coisa, aprendizado musical é outra. Então, aprendizado musical nós vamos aprender ao longo de todas as nossas vidas, e quando perguntado quando inquirido sobre essa questão, o Gordon diz o seguinte:
nós todos estamos aprendendo. A diferença é que uma criança na primeira infância, porque o cérebro dela está muito ativo, ela aprende mais rápido. E nós, adultos, aprendemos mais devagar, muito embora a gente continue aprendendo até o final das nossas vidas. Então, ele bate muito na tecla de que a gente é musical. Todos nós somos musicais. Nasceu, é musical. A amplitude disso vai depender das suas experiências nos primeiros anos de vida e da sua instrução ao longo da sua vida. Qual é a instrução que você tem acesso? Você teve acesso à música só no YouTube? Isso é muito comum na nossa cultura hoje, ainda mais na situação que a gente está vivendo, né? Então, isso afasta, porque o aprendizado musical ao vivo é mais poderoso, beleza? E aí eu tenho aqui essa pirâmide, uma pirâmide conhecida, a pirâmide que é como o Gordon sequencia ali o que seria orgânico. Então, o Gagné, ele colocaria o ouvir, depois falar, depois ler e escrever, e a pirâmide dele seria ao contrário da do Gordon, e o Gordon coloca essa pirâmide pensando que a base é o que é essencial para um músico, e ele considera que todos nós somos músicos. Todas as pessoas são capazes de fazer e aprender música. Todas as pessoas possuem alguma aptidão musical. E só uma observação que eu esqueci de falar, que é importante no slide anterior, que a parcela de baixa aptidão musical é ínfima. E quando ela acontece só em um dos dois, ou é tonal ou é rítmico. E o mesmo rola com aptidão alta. Nunca é tonal e rítmico ao mesmo tempo, é raríssimo isso acontecer, então quando isso acontece, geralmente é porque essa criança obteve uma instrução muito boa, e raríssimo, e a maior parte da tiragem, e essa tiragem se repete em todas as populações que ele pesquisou, a maior parte é mediana, então é muito comum que todas as pessoas, em sua maioria, sejam medianos, ou ritmicamente, ou tonalmente, ou nos dois, ou em um e o outro ao menos. Beleza? Então tem esse dado importante para a gente não ficar achando que é muito raro ter uma aptidão mediana e é muito raro ter alta aptidão. Mas a mediana é mais comum e é raríssimo ter baixa aptidão nesses dois aspectos. Então, isso humaniza a questão da aptidão musical, beleza? Tenho aqui, depois do ouvir, são as experiências musicais que a criança teria acesso. Então, ele argumenta que ela deveria ter acesso às músicas cantadas da sua cultura e as músicas de culturas do mundo, e que os professores de educação musical componham as suas próprias canções para melhorar essa instrução, trazendo assuntos musicais, contextos musicais que não estão presentes na sua cultura, para complementar. Então, eu teria uma aula muito cantada, com muito movimento, a base dele para o movimento é o movimento Laban, e esse recitar seriam como se fossem parlendas, só que as nossas parlendas têm rima, e o recitado, nossos recitados rítmicos, essa é uma palavra do IGEM, da minha certificação espanhola, porque a gente não tem essa palavra em português, esse recitado seria canções, não são canções, são recitadas, porque elas não têm altura, então elas seriam músicas que ressaltam essencialmente contextos rítmicos. Então, uma música triple, que vai trabalhar a parte ternária, uma música binária, uma música em compassos irregulares, tá bom? Então, ele fala aí da diversidade tonal e rítmica como um elemento importante para o desenvolvimento musical das nossas crianças. E das pessoas como um todo. Então, geralmente, a MLT tem muitas músicas com peguinhas, coisas diferentes, para a gente, quando se deparar com isso, nas nossas práticas musicais, não levar aquela rasteira de quem nunca teve que fazer um compasso 5x4. Então, aquilo ali está sendo alimentado desde os primeiros anos de vida, e você poderia argumentar, mas quando é que essa criança vai fazer isso na nossa cultura? Pode ser que nunca, mas o fato dela ter acesso a isso vai fazer com que ela aprenda o binário melhor. Então, esse é o argumento. Sabendo o que não é, eu sei o que é.
Por isso, sabendo o que não é tonalidade maior, eu sei uma tonalidade maior e sou capaz de fazer ela de maneira mais afinada. E aí, logo em seguida, eu audiaria. Audiar é a palavra do momento, eu já tenho ouvido muitos educadores musicais falando sobre isso, e essa palavra foi criada pelo Gordon. Audiar, eu já vou explicar no próximo slide. Mas é um pensamento musical, um raciocínio musical. E a gente improvisa e compõe música muito rápido, logo de cara. Então, assim, eu o tempo todo deixo espaço para as minhas crianças criarem, porque também no português, elas criam combinações diferentes de frases antes de poder ler e escrever. Elas falam, elas estão o tempo todo criando o que elas vão dizer, e elas, antes de falar, elas testam, e elas falam palavras que não funcionam, e as próprias pessoas que vivem com ela vão corrigi-la e mostrar a palavra certa para aquilo que ela quer dizer. Então, é como se o mesmo acontecesse dentro da música, com a exceção de que a gente não corrige, não no sentido de corrigir do pedagógico, né? A gente nunca fala para a criança que nada está errado, a gente recebe tudo que ela está fazendo, todas as participações dela a gente acolhe, porque essa correção não vai acontecer no ato, porque se eu corrigir no ato, a criança simplesmente não vai querer mais improvisar nem compor. Eu vou apreciar tudo que ela tem para me oferecer, aquilo vai ser um diagnóstico de onde ela está, dentro do aprendizado musical dela, e eu vou continuar oferecendo experiências que levem ela a aprender aquilo que ela acabou de me mostrar que ela ainda está aprendendo, beleza? Ainda. Então, eu nunca julgo as crianças e nunca julgo a musicalidade das minhas crianças. Todas as crianças são musicais, todas elas fazem música e eu aprecio tudo que elas trazem para mim na sala de aula. Só depois disso que eu seria levado a ler e escrever. E aqui no Panderolê, como a gente está dentro de um currículo, porque isso aqui é só uma maneira de eu explicar isso para vocês rápido, porque tem muitas ramificações disso. Eu tenho também umas sequência de padrões tonais, sequência de padrões rítmicos, sequência de habilidades que as crianças deveriam fazer a cada momento, né? Então, eu tenho muitos desdobramentos. Esse é um jeito mais tranquilo de vocês entenderem. As minhas crianças, elas não saem do Panderolê escrevendo, mas elas saem do Panderolê com o início da leitura. E aí elas já tocam instrumentos. Desde dos 4 anos de idade a gente inicia a flauta, e depois dos 7 a gente inicia como se fosse um instrumento mesmo, uma aula de instrumento. Mas a partir dos 4 é aquela introdução bem simples, que eu vou trabalhar a flauta durante 5 minutos na aula. E todas as minhas crianças têm isso, porque eu, Nádia, considero que a flauta é um ótimo instrumento para a gente começar com o lance do dedilhado, da respiração, etc. Tá bom? E só para vocês terem aí uma ideia. E fazendo todo esse caminho, com as minhas crianças lendo coisas simples, eu consigo começar a escrever ali, depois de 2 ou 3 anos que elas começarem a ler. Isso é muito pessoal, existem outras maneiras e outros professores que fazem isso diferente dentro da MLT, tá bom? A MLT não é um método, é mais próximo de uma abordagem, mas o Gordon também não gostava de chamar de abordagem, ele gostava de chamar de teoria. Temos, então, a questão. A questão nossa é chegar nesse terceiro nível da pirâmide. Então, as crianças escutam, elas são expostas à música, elas participam e não é cobrado delas que elas cantem músicas específicas, repertório específico, que elas sejam afinadas, que isso vai acontecendo naturalmente, não existe essa cobrança. Mas eu quero que as crianças cheguem nesse terceiro nível, que é elas audiarem. Então, o que é audiar? É o pensamento musical estruturado com sentido exclusivamente musical. Então, aqui eu não faço nenhum paralelo com outros desenvolvimentos, nenhum paralelo com a parte emocional das crianças. Assim, até posso fazer um paralelo com a expressão dela musical na sala de aula, com a parte emocional, com certeza. Mas aqui a audiação é um conceito musical que equivale ao nosso pensamento. Então, a audiação está para a música como pensamento, está para a nossa comunicação verbal, no português. Então, antes de falar aqui para vocês, eu pensei no que eu ia dizer, eu matutei o que eu ia dizer, eu pensei em como eu ia explicar isso tudo para vocês, estruturei isso na minha cabeça, e tô aqui falando, e as minhas palavras estão sendo criadas no ato. Eu não decorei esse texto para falar para vocês.
né? Então, isso é muito comum na nossa fluência dentro da língua materna. E é legal que você consegue perceber esse paralelo quando você fala uma segunda língua. Porque a segunda língua, existe um momento que você não está pensando naquela segunda língua, que você está só imitando, e que você está só lembrando de frases que você decorou. Por exemplo, a primeira vez que eu fui para a Argentina fazer a minha certificação, que foi lá do Instituto de Madrid, eu não sabia falar espanhol. Eu sabia falar inglês, mas não sabia falar espanhol, então eu dei uma pesquisada em algumas frases que eu poderia falar se eu precisasse, tipo, de uma casa de câmbio, ou se eu precisasse de um banheiro, alguma coisa assim. Então, são coisas típicas que você faz quando você não tem o domínio da língua. E o que o Gordon busca trazer, e esse é um contexto, eu acho que esse é o diferencial da MLT, que é falar do raciocínio musical estruturado, que é falar de como é que a gente pensa a música na nossa cabeça antes de executar, como a gente não é só memorizar, não é só imitar, é realmente ter um raciocínio musical. E isso é uma coisa que não existia antes dessa palavra, tanto é que ele criou essa palavra, para poder expressar essa ideia, e ideia está dentro da palavra. Então, esse radical aud é de ideia, e ação seria de prática. Mas seriam ideias musicais, no literal aí dos radicais da palavra, ideias musicais, como é que eu estruturo isso, como é que eu penso isso, como é que eu passo isso para as minhas crianças, elas vão perceber isso a partir da experiência, como eu posso fazer isso acontecer de maneira facilitada. Então, e aí tem um pezinho também no Vygotsky, porque abarca o conceito de mediação, então quando eu tenho acesso a pessoas se comunicando no ápice da língua, eu me beneficio disso. Então, o que ele fala é que músicos devem fazer música para as crianças. Então, nós precisamos ser muito musicais com as nossas crianças dentro das nossas aulas de música, porque elas vão se beneficiar de ver a gente atuando musicalmente. Porém, elas não vão se beneficiar se a gente não facilitar a instrução para elas. Por isso, tem todo um arcabouço para não ser simplesmente um professor tocando música para as crianças. Porque ele argumenta que aí elas não vão aprender muita coisa. Porque aí eu não estou vendo quem é aquela criança, eu não estou vendo o que ela é capaz de absorver naquela aula. Então, por isso que o Panderolê, minha escola, chama musicalização infantil personalizada. Para você personalizar essa instrução para cada criança dentro de uma mesma sala de aula. Tá bom? E só um paralelo. Eu faço isso fora do contexto escolar, mas lá nos Estados Unidos, os meus professores, os professores que eu tive acesso, que foram os meus formadores dentro das minhas certificações, especialmente nos Estados Unidos, a maior parte deles são professores de escola pública. Claro que a gente tem aí um hiato gigantesco entre a escola pública nos Estados Unidos e a escola pública aqui no Brasil, porque eles têm recursos que a gente não tem. Eles têm salas de aulas apropriadas, uma sala de aula de música, sei lá, às vezes até coisas de tecnologia, instrumentos para todas as crianças. Isso são todas coisas que eles costumam ter e buscam patrocínio para ter, e que a gente não tem esse costume aqui no Brasil. Assim, imagina, né? A gente vai pedir para as pessoas doarem esses equipamentos, sendo que as pessoas já passam por dificuldades, né? Mas lá nos Estados Unidos é comum que as pessoas doem para as escolas públicas. Então, tem vários programas disso. E é incrível, assim, porque eles têm acesso a salas de aula muito bem equipadas, além de professores muito bem preparados, assim. Os professores geralmente têm mestrado, alguns até doutorado. Eles realmente são beneficiados por elevar o seu conhecimento e fazer várias certificações. Então, os professores são certificados no ORF, são certificados no CODALI, são certificados na MLT. Então, assim, é claro que existe uma diferença clara entre aplicar a MLT aqui no contexto brasileiro nas escolas públicas e aplicar lá, dentro do contexto das escolas públicas. Mas a maior parte dos meus professores estão em sala de aula com 40 crianças, com 35 crianças. E eles estão abarcando essa coisa do personalizado, do individualizado, de eu saber onde a minha criança está
Então, aí, quando você entende esse contexto da onde o Gordon partiu, você entende que para ele os testes de aptidão fazem sentido, porque isso ajuda o professor a entender o que eu peço para essa criança quando eu for interagir com ela individualmente, porque a gente tem essas interações, né? A gente tem improvisações, a gente tem brincadeiras, como que eu vou trazer aquilo específico para aquela criança dar mais um passo no seu aprendizado musical. E aí, para finalizar, a minha bibliografia, que é os livros que eu recomendo para vocês. Esse primeiro livro, A Music Learning Theory for Newborn and Young Children, é o original americano, né? Mas a gente tem também uma tradução da Helena Rodrigues em português, que chama Teoria de Aprendizagem Musical para Bebês e Crianças em Idade Pré-Escolar, da Fundação alguma coisa Giberhausen, eu não sei falar esse nome direito, é uma fundação portuguesa que bancou esse livro, mas porque é uma fundação é muito difícil de encontrar, tá bom? Então, se vocês encontrarem esse livro para vender, até me avisem. Temos Learning Sequences in Music, que é o livro A Bíblia, vamos dizer assim, da MLT, é um livro bem grande, onde ele vai explicar os principais pontos da teoria. Esse foi o que veio antes, e está esse ano de 2012, 2013, porque esses dois já são edições revisadas. Então, o primeiro foi 95, e o Learning Sequences in Music foi na década de 80, eu acredito que ele lançou a primeira edição. E aí eu tenho a introdução, Introduction to Research in the Psychology of Music, que é aquele livro que eu falei para vocês, onde ele vai explicar o ponto de partida dele da MLT, e por que ele não concorda com vários dos pontos do Seashore, beleza? E para onde ele foi depois de sair daquela instrução ali, daquela experiência, para onde ele foi com a pesquisa dele, tá bom? Então, esses são os 3 principais livros que eu acredito que todas as pessoas deveriam ler. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, professora Nádia. E é isso que eu tinha para fazer para vocês hoje. Maravilha. Maravilha. Espero que eu não tenha trazido coisas muito alienígenas. Não, que é a isso, MLT é um pouco difícil de compreensão num primeiro momento, porque ela tem muitos nomes diferentes. Sim. Da educação musical tradicional, e às vezes eu acabo usando eles ao invés de fazer a tradução para vocês. Então, se eu tiver feito isso, por favor, me avisem, tá bom? Tá certo, professora. Professora Valdecíria, por favor, assuma seu... o livro em português, vou colocar aqui no chat para vocês. Professora Valdecíria, agora é sua vez. A minha ressalva com esse livro é que ele não foi atualizado. Então, ela fez isso antes da revisão de 2013, e tem algumas coisas nesse livro que não se usa mais, tá? A MLT ela ainda está em formação, ela não fechou o seu raciocínio, ela não é um método. Então, as pesquisas continuam acontecendo, e as pessoas continuam revisando, e a MLT de hoje é muito diferente, muito, muito, muito diferente dos anos 80, dos anos 90, do início dos anos 2000. Perfeito. Professora Valdecíria, por favor, assuma, agora a responsabilidade é sua. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder fazer parte desse grupo que está realizando a jornada, e contem conosco sempre. Professora Valdecíria, por favor. Muito obrigada, professor Cláudio. Obrigada, professora Nádia Lopes. Nós estamos imensamente gratos. Eita, eu não tô te ouvindo, Val. Peraí. Me ouve agora? Agora sim. Muito obrigada, professora Nádia. Nós estamos imensamente felizes com a sua participação aqui no nosso evento, que só veio enriquecer, veio promover assim aquele pensamento, né, acelerado, novas perspectivas, e isso foi extremamente maravilhoso para nós. Eu não sei, Nádia, se você respondeu, o Leonardo Paracampo, ele colocou lá no chat
pedindo para repetir o nome do livro. Coloquei, vou repetir aqui para ficar gravado também. Teoria de aprendizagem musical para bebês e crianças em idade pré-escolar. Tradução da professora Helena Rodrigues. Ela tem, pessoal, bastante artigo escrito. Pesquisem ela, tá bom? Porque eles estão em português. Então, nós vamos fazer o seguinte procedimento. Quem quiser falar, fazer alguma pergunta para a professora Nádia, levante a mãozinha ou pode colocar a pergunta aqui no chat. Então, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tá. A professora Ana, parabenizando. Muito bem. Obrigada, professora Ana. Parabéns, professora. Eu espero um dia poder ter um curso com você, assistir suas aulas. Eu achei fantástico o método Gordon. Muito bom mesmo para crianças. Eu estou cheia de netinhos, isso é muito interessante. Que legal, professora Ana Maria. Vai ser um prazer te receber, viu? Quando você tem netinhos, então, você vê elas cantando, participando, fazendo tudo. É uma delícia. Estou fazendo a minha parte aqui com eles. Maravilha. Obrigada. Professora Dione. Muito obrigada, Ana. Professora Dione. Oi. Nádia, primeiramente, parabéns, viu? E muito obrigada. Reforço esse agradecimento da sua participação aqui na nossa jornada. E aí, assim, é muito bom, né, escutar sobre algo novo, aquilo que sai do tradicional, dos nossos estudos sobre educação musical. Eu mesma não conhecia nada sobre essa abordagem, né? Como você mesma falou, não é um método, né? É uma abordagem que o Gordon gosta de chamar de teoria, uma teoria. Então, eu queria que você falasse um pouco, na verdade, sobre... você é compositora, né? Você falou, está aqui no seu currículo, você compõe também, falou dessa importância da criação, do professor ser criador, compositor. Então, eu queria saber, já que o Gordon, né, a teoria do Gordon não é um método, se você criou um método para essa abordagem, para ser adotado na sua escola, e como é mais ou menos a estrutura da sua escola? Né, você falou da idade, né, que você recebe crianças até 9 anos, e a partir de alguns meses de idade. Então, como é que você estruturou não somente o espaço físico, mas essa sequenciação, né, dessa abordagem? Você criou um método para ser adotado na sua escola. Falar um pouco disso para a gente. Obrigada. Obrigada pela pergunta, Dione. Olha, esse é o meu assunto preferido. Eu acabei criando, sim, o meu método, ele chama Método de 4 Ciclos. Ele ainda está em desenvolvimento, por isso que eu não partilho isso ainda nos meus cursos. É claro que eu partilho o meu olhar, as minhas composições, sim, parte da minha estrutura, mas como é uma coisa que ainda está em andamento, ainda está em processo de escrita, então eu ainda não compartilhei com o público. Mas tem muitas minúcias aí disso. Eu escolhi fazer na minha sala de aula um ambiente muito clean, um ambiente muito limpo, que não tenha muitas coisas na sala de aula, para trazer justamente a atenção da criança para a música e para o ouvir. Então, as minhas salas, elas têm um janelão, e de frente para as árvores, porque aqui em Brasília tem árvores em todos os lugares, é uma cidade muito linda, para quem já teve a oportunidade de conhecer. E a minha sala de aula, a princípio, ela é pensada para poucas crianças, 6, 7 crianças. Esse é um número que eu gosto de trabalhar. Eu tenho professoras que, a minha professora do IGEM, a Marisa Pérez, na escola dela a sala dela é construída para 9 crianças, é o número que ela gosta de trabalhar. A MLT propõe que nessa primeira infância você trabalhe 12 a 15 crianças. Eu acho muito.
Eu acho muito também porque aqui no Brasil nós somos muito sonoros, e como é uma aula muito a capela, muito cantada, eu prefiro que tenha menos gente na sala, para as crianças conseguirem participar mais nessa atenção individualizada para cada criança, para ouvir cada criança mais vezes. Se eu tenho 15 crianças na sala de aula, eu já começo a fazer com que uma criança seja ouvida e respondida por mim, porque quando ela faz um ah, eu respondo com o que ela fez ah, e trago ela para o contexto da música com ah, se for uma tonalidade menor. E aí, eu estou o tempo todo nessa interação, realmente ensinando música. E se eu tenho muitas crianças, eu não vou conseguir, entendeu? Eu não vou conseguir perceber aonde aquela criança está dentro do seu desenvolvimento musical, o que ela está precisando nessa instrução. E aí, o que acontece? As crianças têm aula com seus pais, elas fazem aula em família, um cuidador presente, de preferência um pai ou mãe, e esse cuidador canta, brinca, dança junto com as crianças e participa, e a gente não solicita que as crianças participem, agora é a sua vez de participar. Essas participações são espontâneas, ali até os 3 anos de idade, a gente não tem respostas certas, a gente nem pede para ela, nem coloca as coisas em formato de pergunta, a gente está simplesmente executando música, brincando, curtindo, dançando, e trazendo as palavras musicais que o Gordon traz, que não são improvisos. Então, se eu tenho uma música que tá e aí eu canto para as crianças que são sequências de notas, que existe uma estrutura para elas, uma sequência específica, onde as crianças vão absorver essa estrutura e vão começar a trazer essa estrutura também quando a gente for se comunicar. Então, existe uma comunicação musical de fato dentro da sala de aula, e essa comunicação é livre. Eu tenho coisas a fazer, a entregar para as crianças com essa comunicação, mas as crianças não, elas estão livres para me entregar o que elas estão prontas para fazer. E a gente chama isso de guia informal. Então, o espaço é pensado também para que a criança consiga andar pela sala, passear pela sala. Eu não peço que elas fiquem o tempo todo sentadas junto comigo. Então, não ter essa exigência também me leva a ter menos crianças em sala de aula, tá bom? E aí, a partir dos 3, 4, eu tenho mais estrutura, eu tenho mais coisas a fazer que as crianças devidamente conseguem fazer, e com 5 e 6 mais ainda. E aí, aquelas crianças, elas vão aprendendo a se posicionar no espaço a partir da música. Então, elas têm compreensões do seu espaço, do espaço das outras pessoas. Existe uma organização na sala de aula, existe uma organização no ambiente da aula de música, existe uma organização do planejamento. Então, as aulas, elas têm uma quantidade específica de músicas que trabalhem músicas maiores, uma música na tonalidade maior, uma música na tonalidade menor, uma música em algum modo, que pode ser dórico, frígio, lídio, mixolídio, e uma métrica ímpar, uma métrica triple, o que é triple? É o 3x4, o 6x8, e uma binária ou quaternária. Então, isso é o mínimo que vai acontecer em todas as minhas aulas. O mínimo de diversidade musical. Isso é uma coisa do Gordon, tá? Não é uma coisa da Nádia. Então, eu tô falando para vocês como as coisas do Gordon dentro do Panderolê. E aí, depois com 5 e 6, as crianças já tocam flauta desde os 4, elas já sabem tocar mão esquerda, mão direita, com músicas de 2, 3 notas, ou com baixos das músicas que a gente faz na sala de aula. E elas vão para um aprendizado de instrumento, que aí a gente tem a opção de trabalhar flauta, violino, ou ukulele. E uma coisa que eu gostaria de trazer é piano. A gente está se estruturando para trazer o piano também. Então, e aí, o que entra o meu método? O meu método é o que vai acontecer em cada uma dessas fases? Quais são as músicas que eu vou trabalhar? E como é que eu vou trabalhar MLT em cada uma dessas fases? De maneira muito específica. Esse é o meu método. Como a Nádia faz isso? Porque o pessoal do IGM também tem o seu método. Vamos dizer
que é o seu currículo, para nós é um currículo. Esse currículo também não é um fechadão, agora você tem que trabalhar essa música, agora essa. Não, é mais uma orientação geral, uma estrutura, uma escolha de canções, e o professor também tem essa liberdade de como ele vai fazer essa aplicação. Então, nós somos mais tendenciosos para a questão da liberdade em sala de aula, a mesma liberdade que a gente dá para as nossas crianças. Acho que eu respondi a sua pergunta, professora Diane. Sim, sim. Muito obrigada, Nádia. Obrigada a vocês. O Otacílio levantou a mão. Quer falar agora, Otacílio? Professora, era a questão da pirâmide de aptidão que eu procurei aqui no Google, não achei. Onde eu encontro essa pirâmide? Peraí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar ela com você. Eu consigo compartilhar um PDF aqui, professora Valdecília? Eu acho que consegue, né, Johnny? Consegue, sim. A mesma coisa que você fez com o PowerPoint, você tá. Seu arquivo em PDF. Não apareceu para mim. Anexo, né? Acho que é isso. Não. Não achei. Mas a gente faz o seguinte, eu mando ela para a professora Valdecília e ela coloca para vocês no material da nossa palestra, que vai estar disponível lá na plataforma. E outra coisa que eu gostaria de compartilhar também são os meus 2 e-books. Tenho 2 e-books que falam um pouquinho sobre a MLT, que pode ser um material interessante aí para vocês. Se vocês quiserem se aperfeiçoar na MLT, fazer um curso, a gente tem aqui no Panderolê o nosso curso presencial, aconteceria em janeiro, né? Aconteceria em janeiro do ano que vem. Não sabemos o que vai acontecer. E nós temos um curso online que está nas 2 últimas vagas. Parece que tem 2 vagas só mesmo, que acontece mês que vem, um curso de MLT para a primeira infância, onde eu vou falar da audiação preparatória, que é todo o processo ali da primeira infância, que para nós vai até 7/9 anos, com esse aprendizado musical. Eu vou colocar aqui para vocês o meu Instagram, e lá tem todas as informações, e o Instagram também da minha escola. Se vocês quiserem fazer as inscrições, é só mandar um alô por lá. E aí eu sempre faço uma oficina online, uma vez por mês, com pontos diferentes da MLT, e a próxima oficina, a oficina desse mês, é com uma educadora do ORF. Então, a gente vai fazer um paralelo da MLT com a aplicação do ORF na primeira infância. Vai ser bem divertido com a professora Carol Allen. Estaremos presentes. Eu vou ler aqui, Nádia. A Naara parabenizou a professora Nádia, disse que amou, adorou a palestra. A professora Sônia também parabenizou a professora Nádia. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Mais alguém gostaria de falar? Já que ninguém manifestou, vou perguntar de novo. Outra coisa. Beleza. Nádia, você falou dos seus e-books, né, que são trabalhos publicados e tudo, mas você também tem alguma resenha em português publicada? Não, professora, ainda não, infelizmente. Estou no processo de escrita. Ótimo, é algo bem novo mesmo, né, o que causa mais curiosidade, mais vontade na gente ainda de conhecer. Com certeza. Eu acredito que eu demorei, assim, para poder escrever, porque eu acredito muito na prática, né? De você ter a experiência na prática para poder escrever sobre uma coisa tão nova, porque não tem, assim, não tem nada escrito em português nesse sentido prático. Tem mais comparações, análises das fontes do Gordon. Então, se vocês quiserem buscar algo, eu indico, sim, os trabalhos do professor Ricardo Dourado Freire, aqui da UNB, que ele tem bastante coisa nesse sentido dos paralelos com o Jerome Brunner, que é uma das fontes do Gordon.
Tem também uma tese da professora Malba Cunha Tormin, uma tese de doutorado da USP. Essa é interessantíssima, gente. E ela fala sobre a psicologia do desenvolvimento infantil, Vygotsky e Music Learning Theory. Então, essa eu recomendo muitíssimo para vocês procurarem essa tese. Ela está disponível aí no Google. Professora Malba Cunha Tormin. Beleza? Professora Társila levantou a mão. Pode falar, Társila. Bom dia. Bom dia, professora Nádia. Bom dia, professora. Eu sou a professora Társila, também uma das componentes do núcleo de estágio. Eu gostaria de dizer que é muito importante esse ponto da publicação em português, porque eu sou professora da disciplina Métodos, Técnicas e Materiais em Educação Musical. E quando a gente trabalha os métodos em educação musical, um deles que nós assim temos pouco material é o Gordon. Então, o que a gente tem são aquelas bem de uma maneira geral, né? No material em português, para nós podermos explorar com os nossos estudantes. E eu fico muito feliz em nós termos agora uma probabilidade de termos, né, os seus escritos em português bem mais aprofundados, que é muito importante para os nossos estudantes, né? Até mesmo essa percepção dos testes, né? Em português, nós não temos como saber realmente quais os pontos que esse teste leva, né? A que esse teste leva. E algo que você colocou na sua palestra hoje, que eles não são testes de aptidão para saber se essa criança é ou não é musical. Não, é em que ponto ela está musicalmente, né? Então, nós precisamos muito desses materiais, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade, foi muito enriquecedor para nós. Obrigada. Muito obrigada, professora Tarsila. Sobre os testes, eles são até uma questão para mim também, porque eu nunca apliquei os testes, porque eles são em inglês, eles são feitos para crianças americanas, com músicas populares americanas, então eles não seriam um bom parâmetro para nós. Na questão dos testes, teria que, para poder aplicar eles na nossa cultura e saber de fato a amplitude deles, né, e como que isso aconteceria, a gente teria que fazer o trabalho de traduzir esses testes, e eles são testes validados, né, e para você traduzir tem toda uma questão que precisa ser feita junto com a academia, precisa ser feito com um projeto de pesquisa mesmo. Então, eu nem posso traduzir ele assim, mas se vocês tiverem curiosidade de saber, esses testes estão à venda nesse site aqui, ó, que são os sites gemusic.org. É o site que é da editora, o Gordon tinha uma editora, ele faleceu em 2015. O Gordon tinha uma editora que publicava coisas não só da MLT, e essa aqui é a editora que eu coloquei para vocês. Essa editora vende os testes. Então, eu tenho curiosidade de investir aí, de ouvir, de entender como é que é, fazer uma adaptação mais, né, informal mesmo, para descobrir como que isso funciona. Mas o que eu recebo é isso que eu falei para vocês, dos professores que trabalham, que aplicam esses testes. Para eles é um diagnóstico tanto da instrução deles, quanto do que eles precisam ensinar para as crianças. Perfeito, obrigada. Obrigada a você. Gente, um prazer enorme compartilhar tudo isso com vocês. Esse é o meu assunto preferido. Espero que eu tenha colocado aí uma luzinha da MLT. Aplicar tudo é bem complexo, mas várias coisas eu acredito que vocês podem tirar até de hoje mesmo, assim, para levar um detalhe ou outro para a sala de aula de vocês. E aí, quando você menos espera, você já está querendo colocar mais coisa, porque funciona muito na prática. Nádia, temos só a última pergunta, que nós temos o Sérgio, que levantou a mão. Por favor, Sérgio. Após o Sérgio, nós vamos encerrar
a nossa rodada de perguntas. Sérgio? Vi sua mão levantada. Deixa eu checar. Sérgio Augusto. Você está com a mão levantada. Você quer falar ainda? Temos aqui... Então, vamos aproveitar a pergunta. Tem uma pergunta aqui. Williams Gabriel. É possível adaptar um método para uma turma de adultos que estará iniciando musicalização? Com certeza. Com certeza. Eu tenho visto isso também. E uma fonte que eu te indico é um professor chamado Andy Mullen, que dá aula para o ensino médio. Ele tem publicações e ele tem um canal no YouTube que chama The Improving Musician. E mesmo que você não fale inglês, você consegue entender, porque são coisas práticas, né? Você vai entender ali mais ou menos o que ele está fazendo. E eu acho que é um ótimo ponto de partida o trabalho dele. Obrigada, Sandro. Bem, eu acredito que nós, se nós tivéssemos tempo, com certeza, a Nádia tem assunto para conversarmos semanas. Semanas. E gostaria de aproveitar esse momento para deixar o nosso agradecimento mais uma vez. Foi uma palestra incrível. Vários colegas nossos, professores, deixaram aqui no chat, deixaram a sua mensagem parabenizando a palestra, foi muito rico. E eu já deixo aqui a informação para todos que estão na sala, para procurarem o Instagram da professora Nádia, para procurarem o Instagram do Pandeiro Lê, dar uma olhada no que está acontecendo e aprofundar, né, os seus estudos, porque esse foi um momento rico demais que nos abriu o olhar. Nós te agradecemos muito por isso. Muito grata. Eu que agradeço, Valdecíria. Vai ser... Bom, alguém colocou aqui, eu me perdi. Parabéns, professora Nádia, um momento muito enriquecedor. Obrigada, professora Diane. Um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre o meu assunto preferido. Espero que eu tenha plantado uma sementinha aí de curiosidade de vocês, e qualquer coisa, só me procurar. Muito obrigada, Nádia. Muito obrigada. Obrigada a você, professora. Um prazer enorme. Prazer foi nosso. Agora nós vamos dar sequência. Professora Sidneia. Muito grata, Nádia. Eu sei que você tem uma ocupação muito grande. E aí fique à vontade, porque nós vamos usar a mesma sala para outra etapa de atividade. Muito grata pela sua participação. Beijos. Que bom, né? Que legal. Amei a palestra, muito enriquecedora mesmo. Então, agora nós vamos dar prosseguimento, ok? Só um momento. Podemos seguir? Só encerrar... Quer falar, Johnny? Sim. Tá bom. Tu preferes encerrar a gravação, né? Tá bom. Para uma próxima. Ok.